Olá, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. A base da esperança na morte em Cristo Jesus. Quando falamos em morte de Cristo Jesus, algumas vezes nós entendemos que morte de Cristo é algo a ser triste, algo a ser extremamente desolador, extremamente desconfortável, mas a morte de Cristo é para a nossa alegria. Se nós formos olhar lá em Romanos capítulo 5, versículos 5 a 11, lá diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, meus irmãos, a base dessa esperança é o relacionamento entre o cristão com Cristo, o qual desfazendo os efeitos do pecado de Adão. Quando nós olhamos para isso, não precisamos nos entristecer com relação à morte de Cristo Jesus, e sim nos alegrar, pois a morte de Cristo Jesus nos trouxe a reconciliação com Deus Pai, e nos trouxe a unidade com Cristo Jesus. Nós fomos adotados por Cristo Jesus, nós fomos adotados por Deus pela morte de seu único Filho, Cristo Jesus. Querendo ou não, para que nós possamos comemorar a Páscoa, nós temos que passar pela morte. Nós temos que comemorar a morte de Cristo Jesus, para que nós possamos comemorar a Páscoa. E a Páscoa significa a salvação. Quando nós olhamos para o povo de Israel lá no Egito, quando se encontravam escravos dos egípcios, ali para que eles pudessem ser salvos e libertos, ali eles tiveram que matar um cordeiro e tomar do seu sangue e passar nos umbrais das portas para que pudessem ser salvos. Alguém teve que morrer, e ali no caso um animalzinho teve que morrer para que eles pudessem ser salvos. Querendo ou não, pelo sangue nós somos justificados. Pelo sangue de Cristo Jesus, o último cordeiro oferecido pelo próprio Deus, nós fomos justificados. Em João capítulo 3, versículo 16, lá diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a vida eterna garantida em Cristo Jesus. Cristo Jesus mesmo morreu e ressuscitou dentre os mortos, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Cristo nos amou tanto em que entregou-se a si mesmo, derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos ser justificados perante o Senhor nosso Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 21 a 24, lá diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, uma justiça que não provém de ninguém, de nenhum homem, de nenhum ser, a não ser Deus, independente de tal lei, da qual testemunha a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça
por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. A justiça de Deus se manifestou a nós através de Cristo Jesus. Nós temos Cristo Jesus como advogado e juiz, trazendo a nós a oportunidade de, pela fé, sermos justificados em Cristo. A esperança do povo de Israel estava em serem libertos da escravidão dos egípcios, serem libertos daquela tirania, daquela opressão em que levava muitos até mesmo à morte. Mas o Senhor os libertou e através da morte do Cordeiro os deixou livres para cultuarem e louvarem ao Senhor, não importasse onde estivessem, mas estavam livres. Nós precisamos ser libertos do pecado, e para isso o Senhor Jesus derramou o seu sangue, para que assim nós pudéssemos ser alvos como a neve e libertos do pecado. Queridos, em Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26, lá diz o seguinte: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Jesus sempre vai ser a resposta certa para os conflitos em que o homem tem. Jesus sempre vai ser a resposta em que a humanidade precisa para se manterem puros e livres do pecado. O sangue de Cristo Jesus nos propiciou isso. Não tem como nós voltarmos a sermos o que éramos no tempo de Adão, antes da queda, se não for pela morte da velha vida para a ressurreição de uma nova vida. Em João capítulo 14, versículo 4 a 6, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: Você conheceu o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho em que nos leva à salvação e a uma vida eterna é Cristo Jesus, porque Ele derramou o seu sangue na cruz, porque Ele entregou a sua vida por amor a mim e amor a você. Jesus é o único caminho, é a única verdade e a única vida. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20, lá diz o seguinte: preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, primeiramente nós fomos reconciliados para com Deus Pai, e depois nos deu o ministério da reconciliação, em que devemos nos reconciliar com aqueles em que estão à nossa volta. Não importa o que o irmão ou a irmã fez para você, o importante é que você trabalhe essa questão de reconciliação em arrependimento e transformação. Esta é a mensagem da cruz para a nossa vida, e por isso que nós devemos nos alegrar, porque nós temos a oportunidade de nos reconciliar para com Deus e para com o próximo, em Cristo Jesus, e ainda assim sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus para conosco. O texto lá em 2 Coríntios 5, 18 a 20 continua dizendo o seguinte: ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele confiou a você e a mim, meu irmão e minha irmã, essa mensagem de reconciliação, não de guerra, não de destruição, não de zombaria e nem mesmo de desgraça, mas sim a mensagem da reconciliação. E esta nós devemos levar em diante. Continuando lá em 2 Coríntios,
essa mensagem. Portanto, somos embaixadores de Cristo Jesus. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esta mensagem que você deve levar e carregar em seu coração, esta mensagem que você deve levar adiante para aqueles em que estão à sua volta, não somente para os seus familiares, mas também para os seus vizinhos, para o seu município, para o seu estado, para a sua nação. A mensagem de reconciliação. Por quê? Porque Cristo Jesus morreu para nos reconciliar para com Deus. Morreu para transformar a tua vida. Morreu para trazer você ao arrependimento. Morreu para que você pudesse ter a chance da salvação. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Saiba que Cristo Jesus morreu. E a morte de Cristo Jesus, ela não é em vão. Pelo contrário, ela veio para que você pudesse ter a chance de se reconciliar para com Deus, se arrepender de seus pecados, ser purificado de seus pecados pelo sangue de Cristo Jesus e assim alcançar a vida eterna. Que Deus te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém.